Viva! Bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e hoje vamos conversar sobre o que está a mudar nos pagamentos em Portugal. A propósito da divulgação da Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho, vamos conversar com o administrador Hélder Rosalino e com Teresa Cavaco, diretora de Sistemas de Pagamentos. Vamos ficar a saber o que podemos esperar de novidades até 2025 nesta área. Teresa, Hélder, muito obrigada por terem aceitado este convite. Vamos então conversar. Hélder, a nova estratégia dá prioridade à inovação. O que vai mudar nos pagamentos nesta área? Os próximos anos vão ser marcados pela continuação da crescente digitalização da economia e do sistema de pagamentos e, portanto, a nossa estratégia parte desse pressuposto de que vamos ter cada vez mais inovação, cada vez mais digital no dia-a-dia e nos hábitos de pagamento das pessoas e, portanto, o que nós queremos é desenvolver um conjunto de iniciativas que tornem as soluções de pagamento mais fáceis de usar, mais seguras, mais convenientes. E, portanto, há um conjunto de iniciativas que vão nessa direção e é esse o objetivo, é apoiar esta crescente digitalização dos meios de pagamento que vem desde a pandemia, mesmo antes da pandemia, e que tem vindo a crescer de forma muito significativa. Há uma redução da utilização dos meios de pagamento em papel, numerário, cheque, e uma cada vez maior preferência por meios de pagamento eletrónicos. E a estratégia vai dar corpo a isso, focando inovação e focando segurança, e as medidas vão nessa direção. A par disso, há um conjunto de regulamentação europeia que está a emergir, que acompanha também esta tendência, que promove a inovação e que promove também as soluções mais seguras e mais fáceis de usar por todos. E, portanto, em Portugal nós vamos acompanhar essa estratégia europeia, vamos ter a nossa estratégia nacional assentes neste pressuposto de que vamos ser cada vez mais digitais e que queremos cada vez mais conveniência e, ao mesmo tempo, segurança. Teresa, e qual é o projeto mais emblemático e por que razão? De entre as iniciativas que estão em curso e que estão previstas nesta Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho com horizonte até 2025, o projeto mais emblemático será talvez a disponibilização pelo Banco de Portugal do serviço de proxy lookup e confirmação do beneficiário. Isto porque o serviço vai dar aos utilizadores ao mesmo tempo conveniência e segurança num só clique. Como o próprio nome indica, o serviço é composto por duas funcionalidades, uma funcionalidade de proxy lookup e uma funcionalidade de confirmação do beneficiário. Através do proxy lookup, o utilizador vai poder iniciar transferências a crédito ou imediatas em qualquer canal disponibilizado pelo seu banco, indicando o número de telemóvel do beneficiário da operação ou até selecionando o nome desse beneficiário na sua lista de contactos. Se o beneficiário for uma empresa, em vez do número de telemóvel, poderá indicar o número de identificação de pessoa coletiva. Na prática, trata-se de generalizar uma experiência que nós hoje já temos para as operações de cartão, através de um serviço, de uma solução específica, mas para as transferências a crédito e transferências imediatas e em todos os canais disponibilizados pelos bancos. Por sua vez, o serviço de confirmação do beneficiário permite que os utilizadores, antes de iniciarem a transferência, a crédito ou imediata, confirmem que o beneficiário da operação é efetivamente o pretendido. Como? Mostrando o nome do titular da conta, do primeiro titular da conta. E depois de visualizar o nome, o utilizador pode prosseguir com a operação, se o nome de facto respeitar ao beneficiário pretendido, ou até cancelar a operação se não existir essa correspondência. Também aqui nós já temos uma experiência semelhante nas transferências que são ordenadas através dos caixas automáticos e trata-se de generalizar esta experiência a outros instrumentos de pagamento e também a outros canais. Estas duas funcionalidades, sobretudo a confirmação do beneficiário, vêm permitir a minimização das situações de engano de envio de fundos para destinatários errados, quer porque o utilizador se engana a digitar o IBAN, quer porque é alvo de uma fraude ou de uma burla e é manipulado pelo infrator. Por falar nisso, o combate à fraude volta a ser uma prioridade desta estratégia. Que medidas concretas é que vão ser tomadas e esta é uma batalha que de facto pode ser vencida? O combate à fraude é um dos desígnios desta estratégia. É uma batalha difícil, essencialmente por três razões. Primeiro, porque quanto maior a inovação nos pagamentos, maior a sofisticação das fraudes. Segundo, porque mesmo que se introduzam nos sistemas, desde o seu desenho, da sua concepção, ferramentas para minimizar a fraude, o que acontece é que os infratores vão sempre procurar as fragilidades desses sistemas e começar a desenvolver novas tipologias de fraude.
E terceira razão, porque mesmo que os sistemas tenham todos os mecanismos de fraude desde a sua concepção, o utilizador é sempre o elo mais fraco. E por isso esta estratégia pretende atuar em 2 níveis diferentes. Num primeiro nível de prevenção, passando mais informação, sensibilizando os utilizadores para os cuidados a ter, de forma tempestiva, face às tipologias de fraude que são mais prementes em cada momento, e também utilizando a capilaridade e a abrangência das entidades que estão representadas no fórum. Depois, num segundo domínio, no domínio da prevenção. Porquê? Porque estão previstas a disponibilização nos sistemas de pagamentos de um conjunto de funcionalidades, por exemplo, a confirmação do beneficiário ou a identificação do beneficiário nos pagamentos com referências e nos débitos diretos, a identificação prévia de entidades não idóneas nos débitos diretos. Portanto, vão ser introduzidas nos sistemas um conjunto de ferramentas para mitigar a fraude. Mas a mensagem mais importante no combate à fraude é mesmo que a segurança começa em cada um de nós. Hélder, no horizonte de concretização desta estratégia, é expectável que a utilização de numerário continue a cair? Bom, importa começar por dizer que o Banco de Portugal não privilegia um instrumento de pagamento em relação ao outro, não privilegia instrumentos de pagamento eletrónicos em relação ao numerário. Na nossa missão cabem e estão bem claros as duas responsabilidades. O banco é o emissor do numerário, em conjunto com os outros países da área do euro, e também tem a responsabilidade de assegurar o bom funcionamento dos pagamentos eletrónicos. E, portanto, nós não temos preferências nem estratégias que, no fundo, favorecem um instrumento de pagamento em relação ao outro. O que temos é preocupações que vão no sentido de que qualquer dos instrumentos de pagamento, sejam eletrónicos, sejam em numerário, cumpram o seu objetivo e que estão à disposição das pessoas. Na hora de pagar, cada um escolherá aquele que for mais conveniente para si e o Banco de Portugal tem que assegurar que essa possibilidade é dada a todos os cidadãos no dia-a-dia, em função das suas preferências e das circunstâncias em que se encontram para fazer pagamentos. Nesse sentido, o Banco de Portugal, digamos assim, tem 2 estratégias. Tem uma estratégia, que é a estratégia para o desenvolvimento do sistema de pagamentos eletrónicos em Portugal, no fundo garantir que a utilização de sistemas de pagamentos é feita do ponto de vista da maior eficiência, da maior segurança para os utilizadores, mas também temos uma outra estratégia que é independente e que é própria, que vai no sentido de assegurar que as pessoas têm acesso ao numerário, que o numerário é possível de utilizar, é possível aceder a numerário e poder, no fundo, utilizá-lo em função das nossas preferências. E, portanto, nós temos uma preocupação muito clara relativamente à disponibilização de numerário pelo país e, portanto, o Banco de Portugal tem feito estudos nesse sentido. Divulgou recentemente um estudo sobre os acessos às caixas ATM para aceder ao numerário, para obter numerário e poder utilizar. E, portanto, nós temos essas 2 preocupações muito manifestas e, portanto, trabalhamos nas 2 dimensões sem que, com isso, tenhamos algum enviesamento relativamente a um ou outro meio de pagamento. Agora, respondendo à pergunta, é evidente que tem havido uma queda na utilização do numerário nos últimos anos. Essa queda resultou, enfim, da maior digitalização da economia, resultou do aparecimento de novas gerações, muito mais digitais. Há uma transformação geracional que naturalmente é menos favorável à utilização do numerário relativamente a meios de pagamento eletrónicos, e também houve o Covid, e o Covid veio também alterar de forma muito significativa a utilização do numerário. E, portanto, há uma queda na utilização do numerário. O estudo que nós fizemos recentemente e que hoje tivemos a oportunidade de divulgar, diz-nos que neste momento 52% das operações de pagamento em Portugal são feitas com numerário. Há 4, 5 anos atrás estávamos a falar de cerca de 70%, e portanto há uma queda. Nos próximos anos essa queda vai continuar? Seguramente vai continuar. Nós sabemos que há outros países da Europa em que a utilização do numerário é já bastante residual. Agora, o Banco de Portugal tem, por obrigação, criar as condições para que o numerário possa ser utilizado em todo o país por quem o quiser utilizar, e temos desenvolvido um conjunto de iniciativas nesse sentido, e também temos uma estratégia que favorece a utilização de meios de pagamento eletrónicos de forma segura, de forma conveniente e de forma inovadora, criando valor para a economia. Portanto, a nossa estratégia é uma estratégia a 2 mãos que não, enfim, leva a canibalizações de um instrumento relativamente ao outro. E o cheque não é um instrumento de pagamento obsoleto numa era de crescente digitalização?
Sim, o cheque é um instrumento obsoleto, que aliás nem existe em vários países europeus. Tem tido uma queda muito significativa em Portugal. E se me pergunta se eu acho que o cheque devia ainda ser menos utilizado, eu respondo-lhe que sim. Porque de facto o cheque é um instrumento muito caro para quem o utiliza, é um instrumento muito propício à criação de fraudes. É um instrumento que não cumpre com aquilo que hoje são características que um instrumento de pagamento deve ter. Fácil uso, segurança, conveniência e rapidez na liquidação dos fundos. O cheque não cumpre esses objetivos, mas, no entanto, o cheque tem algumas finalidades e há pessoas que querem utilizar os cheques. Mais uma vez, aqui, a estratégia do Banco de Portugal é criar as condições para que o cheque continua a ser utilizado, porque ele está previsto na lei, é um instrumento que existe, e que seja utilizado com o maior nível de segurança possível. E nós temos feito um conjunto de trabalhos, e o Banco de Portugal tem responsabilidades também nesse domínio, com a gestão da lista de utilizadores de risco de cheque, de utilizadores de cheque com risco. Temos feito um conjunto de trabalhos no sentido de dar mais segurança à utilização do cheque, enquanto ele existir. Se é um instrumento que hoje é compatível com a forma como vivemos em sociedade, é menos compatível, mas continua a ser utilizado por muita gente e deve continuar a ser utilizado se as pessoas o quiserem fazer. Teresa, Hélder, muito obrigada por nos terem ajudado a perceber o que é que vai mudar nos pagamentos em Portugal. Quanto a si, consulte a Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho em bportugal.pt. Visite-nos ainda no Twitter, LinkedIn e Instagram. Obrigado.